Olá pessoal, para nós aquecermos os motores aí para essa próxima semana de atividades, eu preparei essa apresentação inicial sobre o modelo de certificação de sistemas de registro eletrônico em saúde da Sociedade Brasileira de Informática em Saúde, a SBIS, junto com o Conselho Federal de Medicina. Essa apresentação é muito básica, é só para dar uma noção geral, e ela não substitui a necessidade de vocês lerem o manual de certificação, tanto para o desenvolvimento da atividade proposta, como também como forma de se prepararem para a avaliação final da disciplina, que vai envolver o conteúdo do manual de certificação também. Bom, acho que um primeiro passo é entender por que a certificação de um sistema de registro eletrônico em saúde é importante, né? Ela tem vários aspectos que eu vou comentar ao longo da apresentação, mas acho que dois principais são o impacto que a documentação clínica pode trazer ao paciente, ou seja, a necessidade de você garantir a qualidade para que os softwares que armazenam e manipulam as informações de saúde estejam adequados para o uso no ambiente clínico, né? Então, isso é um aspecto fundamental. Quer dizer, como é que você sabe se um sistema de registro eletrônico em saúde, se um sistema de informação em saúde é adequado ou não para ser utilizado quando você vai cuidar da atenção à saúde de alguém? Então, isso é um ponto. O outro ponto é, uma vez que você tenha definidos quais são esses critérios que vão permitir avaliar a adequação ou não de um sistema, como é que eu garanto, como é que eu tenho certeza que aquele determinado sistema específico que eu estou olhando cumpre ou não esses requisitos? Bom, eu preciso que alguém me diga isso, né? Ou seja, ou eu confio que o fornecedor fez o desenvolvimento daquele sistema de forma adequada, ou eu sou um expert, eu mesmo olho e chego a essa conclusão, faço eu mesmo essa avaliação, ou eu preciso que alguém que tenha autoridade para isso me diga, pode usar que esse está ok. E isso implica num processo, né, de auditoria. Então a certificação tem esses dois aspectos, né? Você buscar garantir que os softwares utilizados, né, os programas, tenham a qualidade necessária para suportar o processo de atenção à saúde e também o estabelecimento de um modelo de auditoria para que se possa efetivamente verificar se eles estão ou não em conformidade com essas exigências, né? E claro, a hora que você implanta um modelo de certificação, a gente também avalia quais são os benefícios. Então, muito importante é diminuir riscos quanto à aquisição de um sistema. Quer dizer, se você vai comprar um sistema, vai usar um sistema e você quer saber se ele é confiável ou não, se ele está certificado, você pode confiar nesse sistema. Então isso diminui qualquer risco quanto à escolha, aquisição de um sistema de registro eletrônico em saúde, de um sistema de informação em saúde. Se você é o fornecedor, é uma maneira de você se diferenciar, porque você vai deixar bem claro para o possível usuário do seu sistema que ele está em conformidade com os requisitos necessários que foram estabelecidos para que ele seja uma ferramenta adequada de uso no ambiente clínico, né? Além disso, se você garante a certificação, ou seja, se ele atende aos requisitos de certificação, você sabe que esse sistema provavelmente vai te garantir uma forma melhor de trabalho, melhorando aí o atendimento e também garantindo a segurança dos pacientes no que se refere a tanto a consistência de dados no uso aí, das informações para a continuidade da atenção, tomada de decisão, como também na proteção dos dados sigilosos, que são dados pessoais e que não devem ser acessados a não ser sob autorização explícita dos pacientes, né? E,
Um outro aspecto importante, que não é tão direto, mas é tão importante quanto, é que quando você começa a trabalhar com um modelo de certificação, discutir o que são os requisitos necessários, como essa certificação funciona, você acaba criando aí um processo que favorece a conscientização do setor de saúde quanto à importância de funcionalidades básicas de um sistema de registro eletrônico em saúde. Ou seja, o profissional de saúde, que é um profissional que está lá na ponta da atenção e que não necessariamente tem uma base conceitual na área de informática em saúde, ele começa a ter, uma percepção de que existe algo ali que precisa ser cuidado, porque esse processo de certificação começa a permear a própria área de atuação profissional do profissional de saúde e começa a trazer para esse profissional uma atenção maior, uma percepção que você não pode trabalhar com qualquer tipo de sistema, em qualquer circunstância, e que isso demanda um cuidado, e que esse cuidado exige que você busque mecanismos de garantir a adequação do que você está utilizando, né? E que é o princípio da certificação. No Brasil, nós não temos nenhuma normativa oficial, seja do Ministério da Saúde, seja da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é quem cuida dos dispositivos de saúde. Nenhum dos dois, hoje, no Brasil, tem qualquer normativa referente aos sistemas de registro eletrônico em saúde. Então, do ponto de vista legal, não existe nada que diga como um sistema deve funcionar. Então, se você quiser fazer um sistema de registro eletrônico em saúde, um sistema de informação em saúde usando Excel, você pode. O problema é que você corre riscos muito sérios de inconsistência de dados e também de você ter um acesso inadequado a essas informações. E isso pode causar problemas, se você for um profissional de saúde, porque você, enquanto profissional de saúde, é responsável pelo atendimento do paciente, é responsável pelo cuidado de proteção aos dados, né, sigilosos do paciente. Então, se você usar uma ferramenta inadequada, você pode ser responsabilizado por isso. Então, isso também foi uma das grandes motivações que deu início a esse processo de discussão pelo Conselho Federal de Medicina de estabelecimento de uma forma de certificação. Então, um aspecto muito importante e que começou a motivar o processo foram as discussões relacionadas à legalidade do uso desses sistemas de registro eletrônico em saúde em instituições de saúde. Eu posso usar? Eu sou um médico, eu tenho lá um prontuário eletrônico no meu consultório. Isso é legal? Se eu tiver um problema e perder os dados dos pacientes, o que isso implica? Se alguém invadir o meu sistema e extrair dados e conseguir ter acesso a dados sigilosos dos pacientes, o que isso significa? Quem é o responsável? O que isso pode causar do ponto de vista profissional? Então, eu posso ter um sistema eletrônico e não usar mais papel? Ou se eu tiver que dar um atestado para o paciente ou prescrever um medicamento, eu tenho que imprimir no papel, bater um carimbo e assinar? Ou eu posso fazer isso eletronicamente? Substituir o papel pelo formato eletrônico. Isso é possível? Em quais condições, né? Então, essas questões começaram a surgir de uma maneira mais intensa devido ao aparecimento aí continuado e cada vez em escala maior de soluções para manipular dados eletrônicos na área da saúde, e o Conselho Federal de Medicina, diante da não existência de nenhuma normativa oficial, assumiu a frente de buscar algum mecanismo de estudar isso e tentar encontrar alguma maneira de garantir que esses sistemas fossem adequados para o uso clínico, né? E a partir daí se estabeleceu essa necessidade de um processo de certificação que verificasse a aderência do sistema a uma série de requisitos considerados fundamentais para o uso de sistemas eletrônicos na atenção à saúde,
Quem definiu essa série de requisitos, né, considerados fundamentais, inicialmente foi o Conselho Federal de Medicina. E com isso, em 2002, o Conselho Federal de Medicina ele baixou uma resolução, a 1639, que definia, estabelecia as normas técnicas para o uso de sistemas de registro eletrônico em saúde para a guarda e manuseio do prontuário eletrônico. Ou seja, ela falou, se você quiser trabalhar em formato eletrônico, não em papel, você tem que seguir determinadas normas, determinados requisitos, né? E nessa resolução, ela já cria parceria com a SBIS para definição de um modelo de certificação que iria então estabelecer uma maneira de verificar se um sistema estaria ou não adequado para o uso clínico. A partir dessa resolução de 2002, em 2004, a SBIS cria um modelo de certificação, que foi a certificação fase 1, em cima do manual, que foi a versão 2.1, que foi a primeira a ser publicada, né, de ser colocada para domínio público. E nessa primeira fase, nessa fase 1, o que se tinha era a possibilidade das empresas fazerem uma autodeclaração de conformidade. Então, eu sou uma empresa, eu tenho um sistema de registro eletrônico em saúde. Nesse momento, em 2004, eu poderia ir lá na página da SBIS e falar, olha, o meu sistema de registro eletrônico em saúde ele está em conformidade com o que está pedido no manual, segundo o que foi estabelecido pelo Conselho Federal de Medicina. E naquela época, 70 empresas se autodeclararam como estando em conformidade. Em 2007, esse processo é um processo que ainda está sendo organizado, né? Um processo ainda em evolução. Então, em 2007, o Conselho Federal de Medicina ele publica uma nova resolução, a 1821, e ela revoga aquela de 2002, porque ela agora tem já uma proposta mais atual. Aprova o manual de certificação. Então, até então, em 2002, o manual existia parceria para se estabelecer a certificação, mas já em 2004 a sociedade, a SBIS, já publica um primeiro manual. Em 2007, o Conselho Federal aprova esse manual como sendo a referência. Ou seja, a partir dali, para o seu sistema ser um sistema adequado, segundo o Conselho Federal de Medicina, ele tinha que estar em conformidade com esse manual publicado lá em 2004 pela SBIS. E além disso, já em 2007, o Conselho Federal de Medicina já estabelece a necessidade de você garantir os requisitos do nível de garantia de segurança 2 para você poder trabalhar sem papel. Então, se você tiver um sistema de registro eletrônico em saúde e se você quiser que ele seja suficiente por si só, que você não precise imprimir papel nem para laudo, nem para receitas, nada desse tipo, você precisa garantir esse nível de segurança 2, que é o nível que estabelece os requisitos para que você use a assinatura digital certificada, né, que é a assinatura que substitui a assinatura de próprio punho. Em 2008, agora já baseado nessa resolução nova do Conselho Federal de Medicina, a SBIS lança então a fase 2 da certificação, certificação fase 2, agora já usando uma versão mais nova do manual, que foi publicado naquele ano, em 2008, e já estabelecendo agora um processo de auditoria. Então, em 2008, a Sociedade Brasileira de Informática em Saúde cria o modelo de certificação e fala para aquelas empresas lá que em 2004 se autodeclararam em conformidade, ela diz, bom, se você está em conformidade, agora você pode provar, você pode entrar num processo de auditoria. Esse processo de auditoria ele é feito na sede da SBIS, por auditores certificados, que são auditores que fizeram os cursos de certificação, depois fizeram treinamento. A empresa, então, ela vai lá, ela entra no processo de certificação, isso tem um custo, porque são profissionais que vão trabalhar nisso, mas é feita uma avaliação com base nos manuais de certificação e de testes que existem hoje no processo de certificação, e isso é feito numa sala
que todo o processo ele é gravado, né? A sala é filmada, o som ambiente é gravado. A empresa leva o sistema de registro eletrônico em saúde dela, ela instala nas máquinas que estão lá na sala de certificação. Os auditores ficam lá junto com os profissionais da empresa que está certificando, né, o software. Os profissionais da empresa, eles que instalam, manipulam e fazem todo o processo de uso do software. E os auditores, eles vão acompanhando, eles vão falando para os profissionais da empresa o que eles devem fazer e vão verificando se os resultados apresentados pelo sistema estão em conformidade com a auditoria. Tudo isso, os resultados estão em conformidade com a certificação, né? Isso tudo é gravado, é filmado e fica disponível, inclusive, para que se possa fazer uma auditoria do próprio processo de auditoria, se for necessário. Em maio de 2007, foi a última vez que eu olhei lá na página da SBIS, estavam lá certificados 46 softwares de registro de sistemas de registro eletrônico em saúde. Essa certificação que é feita, né, a auditoria é feita com base em 2 manuais, um manual de certificação, que descreve o processo de certificação que é realizado pela sociedade, as categorias e enquadramentos certificáveis dos sistemas e dos requisitos de conformidade. Então ele explica o que é a certificação e o que o sistema tem que ter de requisitos para estar em conformidade com a certificação. E tem um outro manual, que é o manual operacional de ensaios e análises, que é o manual que descreve como é que você faz os testes para verificar se o seu sistema está em conformidade. Então é um manual que contém uma série de scripts que você tem que executar para verificar se o resultado está em conformidade. E são esses scripts que são executados lá no processo de auditoria pelos profissionais da empresa que está certificando o seu sistema. E os auditores da SBIS, eles falam, olha, cadastre um novo usuário com tal senha, tente trocar a senha sem autorização. Tem uma série de cenários, né, de situações que são simuladas para se verificar o resultado, né, do funcionamento do sistema. Então, é um modelo de certificação baseado num cenário fictício que simula um ambiente ambulatorial de atendimento. Não é um modelo de certificação para usabilidade, então a certificação SBIS não olha a usabilidade, e também não é um modelo de engenharia de software. Ele é um modelo de uso, de simulação de funcionalidades dentro de um modelo de um ambiente ambulatorial. Isso aqui são as 2 capas, né, dos 2 manuais. Eles estão disponíveis na página da SBIS. Então qualquer pessoa pode ir lá no site da sociedade, baixar o manual, estudar os 2. Qualquer pessoa pode aprender como fazer uma auditoria baseada no modelo da SBIS. Qualquer pessoa pode estudar certificação, seja para fazer auditoria, seja para o caso de você ser um desenvolvedor, já desenvolver o seu sistema em conformidade com o que é preconizado pela certificação. Um detalhe importante é que o Conselho Federal de Medicina, ele não exige que o sistema seja certificado pela SBIS. Ele exige a conformidade com os requisitos de certificação. Então, se em algum momento, por qualquer questão jurídica, alguém que usa um sistema de registro eletrônico em saúde tiver que mostrar que ele é adequado, se esse sistema de registro eletrônico em saúde estiver em conformidade com o manual, do ponto de vista do Conselho Federal de Medicina, ele é adequado. Ele não precisa ser necessariamente certificado. Conforme eu comentei anteriormente, a certificação, o selo de certificação, ele é interessante porque ele garante a conformidade. Se você então vai adquirir um sistema e você não é uma pessoa que possa, por si própria, fazer uma auditoria para olhar se o sistema é ou não, está ou não em conformidade, é ou não adequado, você pode confiar na auditoria da SBIS, que dá a certificação após fazer a verificação, né?
existe todo um referencial teórico para esse modelo de certificação, que é baseado tanto em normas nacionais como internacionais, baseado na infraestrutura de chaves públicas da ICP Brasil, que é a que garante para a gente a possibilidade de você fazer assinatura eletrônica certificada sem precisar imprimir e assinar no papel. E ele está muito embasado também em normas definidas pelo Comitê de Informática em Saúde da ISO, que é o TC 215. Então, os voluntários que montaram esse processo de certificação, eles trabalharam muito fortemente nos modelos das normas da ISO e com um apoio muito forte também da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, que através da sua Comissão de Estudo Especial de Informática em Saúde ajudou a trazer esse modelo internacional para um modelo mais adequado para a realidade brasileira. Existem, dentro do escopo da certificação, as categorias certificáveis e os níveis de segurança. Então as categorias são a básica e ambulatorial. A básica é aquele sistema bem genérico, que serve para qualquer tipo de registro de dados, de saúde. E o ambulatorial são aquelas mais específicas, que eventualmente você já olha, você fala, é um ambulatório de gastroenterologia, é um ambulatório de, sei lá, psiquiatria. Então, dependendo do tipo de aplicação da atenção mais específica dentro do modelo ambulatorial, a gente tem a certificação. Qualquer sistema ambulatorial, para estar em conformidade com a certificação, tem que estar em conformidade primeiro com a certificação do modelo básico. Então são estruturas de maior ou menor complexidade que se compõem conforme você tem um sistema mais genérico ou um sistema mais específico. Mas qualquer sistema específico tem que ter todos os requisitos do sistema genérico em conformidade. Do mesmo modo, a gente tem os dois níveis de garantia de segurança. O nível 1, que é o nível básico, mais geral, e a gente olha requisitos tanto para sistemas locais como de acesso remoto, e ele é um nível obrigatório. Qualquer sistema de registro eletrônico em saúde, para estar em conformidade, tem que garantir o nível de segurança 1. Uma vez garantido o nível de segurança 1, se você quiser usar o seu sistema de registro eletrônico de saúde sem precisar imprimir papel para assinar de próprio punho, você tem então que passar para o nível de garantia de segurança 2, que é o que estabelece os mecanismos para você usar os certificados digitais do padrão ICP Brasil, que permite você fazer assinatura digital certificada, e aí não precisar mais imprimir papel. Do ponto de vista dos requisitos, a conformidade dos requisitos, nós temos requisitos de estrutura, conteúdo e funcionalidades, tanto para a categoria básica como ambulatorial, e nós temos os requisitos de segurança, nível 1, acesso local e remoto, e o nível 2. Os requisitos também, em relação aos requisitos de conformidade, a gente, do ponto de vista da existência ou não desses requisitos, do cumprimento ou não desses requisitos pelo sistema de registro eletrônico de saúde, nós temos aí requisitos que são mandatórios, ou seja, ele é obrigado, o sistema tem que ter esse requisito, que senão ele não está em conformidade. E existem alguns requisitos que são recomendados. Ele é um requisito considerado importante, porém ainda não é obrigatório. Isso faz parte do processo de evolução do mecanismo de certificação. Via de regra, esses requisitos recomendados, com o passar do tempo, eles tendem a ser mandatórios. Mas é um processo de adequação, porque não adianta você ser extremamente rigoroso em relação aos requisitos que você exige e os sistemas não conseguirem cumprir esses requisitos. Então existe sempre um arcabouço aí já montado de exigência mínima, que são os mandatórios, e outros que são recomendados, e que essa recomendação já aponta que no futuro esses requisitos vão passar a ser exigidos também como mandatórios. E claro, alguns não se aplicam. Se você tem lá um requisito que é para um sistema remoto e o seu sistema é local, então aquele requisito não se aplica, você não vai fazer a verificação dele. Para dar um exemplo de como esses requisitos estão no manual, então isso aqui é uma
uma cópia ali do que tem, por exemplo, no nível de garantia de segurança 1.01, que está relacionado com o controle de versão do software. Então, ele diz aqui no 1.001.01 que o SRES, né, o conjunto de componentes principais, deve possuir minimamente na tela inicial informações de versões do software, da versão do software, contendo obrigatoriamente o nome do software, nome do fornecedor, identificação da versão ou release ou do build. E essa versão ela será utilizada como referência na certificação do produto. E isso é mandatório, né? Então, se a gente olhar aqui, né, mandatório, né, tanto para o local como para o remoto. Se a gente for olhar agora o código-fonte, que é o requisito aqui abaixo, possibilitar, a partir do número de versão do SRES, o resgate dos códigos-fonte correspondentes, possibilitando a rastreabilidade dos arquivos-fontes que o geraram. Deve ser possível efetuar operações de rollback para versões anteriores. Indicações de eventual incompatibilidade com versões anteriores devem ser exibidas em forma de aviso ao usuário antes da execução de atualizações ou correções registradas em trilha de auditoria. E isso ele é recomendado por enquanto, né? Então o sistema não necessariamente tem que ter, mas é praticamente certo que nas próximas versões da certificação isso venha a ser também um requisito mandatório, né? Mas isso são exemplos aqui de requisitos, né? Um outro exemplo aqui é de estrutura, né? Então, navegação e consultas. Então, o requisito: organizar os dados e informações do RES, do Registro Eletrônico de Saúde, em diferentes seções para facilitar a navegação e consultas em tela, segundo os papéis do usuário e suas necessidades e expectativas. E ele é mandatório tanto para o básico como para o ambulatorial, né? E aqui depois tem um de compartilhamento com independência, recuperação de dados e assim por diante. Quer dizer, cada um desses requisitos descreve algo que o sistema tem que garantir, tem que cumprir, para que ele esteja em conformidade com o uso no ambiente clínico. Aqui é um exemplo de avaliação, quando a gente faz auditoria, né, vai verificar se o sistema está em conformidade ou não. Então esse é um exemplo de resultado de auditoria. Então é esse requisito NGS 1.02.01, identificação e autenticação do usuário. Então a gente vê que tem aqui as referências, né, de onde saiu, por que existe isso. Então esse requisito ele foi composto baseado em modelos aí do HL7, da ABNT, da ISO e também do modelo europeu. Então ele tem todas aqui as definições de onde ele foi, quais foram as normativas utilizadas para embasar a inclusão desse certificado. E o que ele preconiza? Todo usuário deve ser identificado e autenticado antes de qualquer acesso a dados do SRES. E ele é mandatório tanto para os sistemas locais como remotos, né? Então, o que ele vai fazer nesse processo de identificação? Ele vai testar esse requisito, né? Esse S1, S001, que é lá do manual de testes, ele testa esse requisito de segurança S1. E o que é o procedimento, né? O procedimento é verificar que o acesso ao sistema SRES é possível unicamente por meio de interface de identificação e autenticação de usuário. Verificar que o sistema possui uma interface para inserção de usuário e senha. E qual que é o resultado? O resultado é: o SRES deve ser acessível somente através da interface de identificação de usuário. No caso de autenticação por usuário e senha, o SRES deve permitir o acesso somente após a inserção do usuário e da senha. E aí você cria um cenário para você fazer esse teste. Então você abre lá o seu sistema, você cria um usuário com uma senha e você verifica se você só consegue acessar o sistema através desse usuário com a senha e assim por diante. E você vê o resultado, né? Esse resultado, no caso aqui de um teste que nós fizemos de um sistema, estava em conformidade. Então não tem nenhuma recomendação, porque está em conformidade. E foi feita uma observação: o sistema pode ser acessado somente após a autenticação através de login e senha. Neste item foi utilizado um dos personagens do cenário,
login com senha, também foi testado com o usuário real do sistema. O acesso é negado quando tenta-se acesso diretamente aos módulos, sem entrar com o usuário e senha. Outros módulos não estão disponíveis sem autenticação. Isso que está escrito nesse item foi utilizado um dos personagens do cenário, é porque o manual de teste sugere cenários que você pode utilizar. E nesse caso, como era um sistema real que estava em uso, nós também fizemos um teste usando a senha e um usuário real, né? Esse é um outro exemplo de teste, né, de requisito. Então, é um requisito chamado delegação de poder, e a ideia é que você possa, você como um usuário, possa delegar poder para que um outro usuário insira dados no registro para você. Só que essa delegação de poder ela fica registrada no sistema e fica registrado que o usuário 2 pôde registrar informação no prontuário porque ele foi autorizado pelo usuário 1, né? Então você tem todo um critério aqui de como fazer isso, né? Então quem é o atribuidor, quem foi a pessoa que recebeu a atribuição de poder escrever, qual foi o motivo, quando isso foi concedido, qual o período de vigência. E um exemplo seria no caso de um médico delegar poder de entrada de informações no registro eletrônico de uma paciente para uma enfermeira. A enfermeira vai lá medir, né, pressão, altura, peso, por exemplo, e o médico autoriza que a enfermeira insira os dados no prontuário. Então, tem uma maneira de testar, né? Então, tem uma condição aqui. Esse CD é o condicional. Este script é diretamente relacionado à política de negócio. E caso esta não objetive a delegação de poder, esse script não deve ser executado. Então, se você, no seu sistema, você fala, não, no meu sistema não prevê, nós não vamos delegar poder, isso não vai ser testado, né? Mas se existe a possibilidade de delegação de poder, então você tem que testar para ver se funciona. E aí, qual que é o procedimento? Sair do sistema e acessar o SRES como um usuário. De novo, né, esse nome que está aqui, o Carlos Chegas, está lá, é uma sugestão no manual de análise e testes, né? E atribuir ao usuário, o Donato Silveira, um outro usuário, o poder de inclusão de dados clínicos de um paciente. Incluindo, quer dizer, ele delega o poder, mas fica lá que foi o Donato Silveira que inseriu, autorizado pelo Carlos Chegas, né? E aí acessar o SRES a partir do usuário Donato Silveira e verificar se é possível inserir os dados clínicos de paciente. E o resultado é que deve ser possível para o usuário, no caso ele é um enfermeiro, inserir os dados clínicos de paciente. No caso aqui, no sistema que nós testamos, ele estava em não conformidade. E aí tem uma recomendação, criar um super-usuário que forneça suporte à delegação de poder. Então, o funcionamento do modelo de certificação do processo segue esse tipo de processo, né? Você cria, você simula uma situação real, cria o mecanismo ali de aplicação do sistema, do uso naquela situação simulada e vê se ele responde ou não de maneira adequada segundo o que o requisito solicita, né? Hoje em dia, assim, como eu comentei, o processo está em evolução, né? É um processo ainda em desenvolvimento. Existe uma parte que a gente chama de gerenciamento de documentos eletrônicos, que é a parte de documentos que estavam inicialmente em papel e que foram escaneados, digitalizados. E aí o tratamento disso é diferente do tratamento das informações que já foram geradas eletronicamente. Então hoje, quando você usa a assinatura certificada digital, você pode eliminar o papel, porque você deixa de precisar imprimir os dados que você gerou eletronicamente. Porque se você usa a assinatura digital certificada, o dado eletrônico é o dado original. O papel é uma cópia. Então o dado original assinado com uma assinatura digital certificada, ele tem validade legal. Quando eu pego um documento que estava em papel e eu digitalizo e coloco no sistema eletrônico, o original ainda é o que estava lá em papel. E ainda não existe uma legislação estabelecida no país que diz que se você digitalizar aquele documento em papel e colocar ele no sistema eletrônico e de alguma maneira
der uma certificação digital de que ele está em conformidade com o original, ainda não existe uma normativa que diga que você pode se livrar do original em papel, que é a forma de você gerenciar documentos eletrônicos que foram digitalizados. Então isso não existe. Não, há uns anos atrás, quando foi baixada aí uma normativa do governo federal, esse item de você poder descartar os documentos em papel após a digitalização, ele foi tirado, né? Ele não foi aprovado. Então isso ainda não existe. Então se hoje você digitalizar, você tem um prontuário em papel, você digitalizar o prontuário em papel e colocar num documento, como documento eletrônico, num sistema de registro eletrônico, você ainda tem que guardar o papel, porque o que está ali, o que você digitalizou é uma cópia, não é o original, não serve legalmente. Se você já tem um sistema eletrônico e você insere os dados e assina digitalmente, eletronicamente, usando a assinatura digital certificada, este material já criado na origem eletronicamente, ele é o original e tem poder legal, né? Então isso é uma coisa que precisa ser trabalhada ainda, porque não se tem uma solução ainda, uma definição. Outra coisa que está sendo discutido é também começar a fazer a certificação de sistemas de apoio ao diagnóstico e terapia. Isso a certificação atualmente não olha, ela olha só a questão dos dados mesmo, né, de atenção à saúde, mas ela não olha se você tiver lá um sistema que te avisa se você for, por exemplo, prescrever um exame de raio-x com contraste iodado para um paciente que tem lá no prontuário problema de rim, e o sistema te avisar que, olha, cuidado, porque esse paciente tem problema de rim, você não deve usar contraste iodado com ele, porque o iodo é tóxico para o rim, né? Um sistema desse tipo, que é um sistema de apoio ao diagnóstico e terapia, ele ainda não é certificado. Então a sociedade não olha isso ainda, né? E também não existe um modelo de certificação para internação hospitalar. Então o que a gente olha na certificação da SBIS são os sistemas ambulatoriais, aqueles de atendimento de paciente no dia a dia, que o paciente vai para o hospital, ou vai para a clínica, ou vai para o serviço de atenção básica, ou ao serviço de atenção secundário, ou eventualmente até o pronto atendimento, mas não o que está internado. Então não existe ainda certificação para internação hospitalar. Além disso, a certificação ainda não olha as questões de uso, né, de padrões de terminologia, tipo o SNOMED, o CID, e também não, o LOINC, também não olha padrões de interoperabilidade. Então a certificação não sabe dizer, ela não olha se um sistema é capaz de trocar informação ou não de maneira adequada com um outro sistema, que são também aspectos muito importantes, principalmente hoje, que existe toda uma proposta de se trabalhar com um modelo de atenção baseado em e-saúde, né, nas tecnologias de informação e comunicação, e o uso de terminologias e garantir interoperabilidade são fundamentais para que isso possa ser realmente efetivado. Então existe já uma discussão dentro da sociedade de se caminhar no futuro na certificação para se avaliar esses processos também. E um outro item que se discute também é a certificação dos processos de uso, porque o sistema pode estar muito bem estruturado, ele pode ter todos os requisitos necessários, mas a pessoa não sabe usá-lo de maneira adequada. E, inclusive no que se refere eventualmente a fornecer a senha para uma terceira pessoa inserir dados e assim por diante. Então a educação do usuário é algo muito importante que ainda no Brasil a gente também não tem processos de certificação para isso. Para vocês terem uma ideia de comparação, nos Estados Unidos isso está na legislação. Então quando lá você tem um sistema de registro eletrônico em saúde e ele é certificado para uso no ambiente clínico, além da certificação do sistema, tem a certificação do próprio ambiente. E essa certificação do próprio ambiente implica, inclusive, em você, a instituição, definir lá quais são os períodos em que existe atualização, reciclagem de profissionais em relação ao uso desses sistemas e assim por diante, né? Já que eu falei da comparação, né, se a gente olhar essa certificação nos Estados Unidos, ela começou em 2004,
foi criada lá uma comissão de certificação, né, Certification Commission for Health Information Technology, e em 2006 essa comissão começou os processos de certificação dos sistemas de registro eletrônico de saúde lá nos Estados Unidos, e lá eles olham 3 áreas para certificação: funcionalidade e segurança, que nem nós olhamos aqui também, só que eles olham também interoperabilidade. Então, interoperabilidade é um requisito que os sistemas têm que ter também. Além dessa comissão, né, os Estados Unidos também eles começaram a processos para estimular, né, o uso, né, e através de uma comissão, essa Joint Commission, que é o órgão dos Estados Unidos que faz a acreditação de unidades de saúde, né? E essa Joint Commission, então, ela verifica, quando ela vai fazer a acreditação da unidade de saúde, se a unidade está usando sistemas de registro eletrônico de saúde de forma adequada, né, para prestação de saúde, né? E o foco, nesse caso, principalmente, é o gerenciamento da informação do paciente. Então, você tem uma comissão lá certificadora e você tem uma comissão de acreditação para falar, olha, esse serviço pode funcionar porque ele está adequado, e essa comissão de acreditação ela faz a verificação, lá, a fiscalização, se o sistema de registro eletrônico de saúde está sendo utilizado de maneira correta, né? E em 2009, o governo americano criou um modelo de estímulo econômico para a adoção dos sistemas de registro eletrônico em saúde. Então, é o Health Information Technology for Economic and Clinical Health Act. Então, é um ato, né, uma normativa para fazer, apoiar e estimular a adoção dos sistemas de registro eletrônico em saúde. E essa normativa ela regulamentou o Office of the National Coordinator for Health Information Technology, ONC, que é uma divisão do Departamento de Saúde dos Estados Unidos, focado nesses mecanismos de estímulo e de fiscalização da adoção de sistemas de registro eletrônico em saúde no âmbito nacional, lá nos Estados Unidos, né? E o principal objetivo dessa divisão, né, nova aí desse Office, desse ONC, foi fomentar a adoção e o uso adequado dos sistemas, né? E então eles criaram programas de incentivo financeiro, né, para adoção, para o Medicare e para o Medicaid, né? E também adotaram penalidades para não adoção. Então, lá nos Estados Unidos, desde 2009, existe o entendimento que é fundamental a adoção desses sistemas de registro eletrônico em saúde. Se você adota de maneira adequada, você tem um estímulo econômico, a instituição recebe um recurso, um aporte financeiro a mais. Se você não adota, você é penalizado, né? E dentro desse modelo foi criado um programa de incentivo que é o Meaningful Use, que define um conjunto de critérios para que você verifique se aquela instituição está fazendo um uso adequado, né? Ou seja, se ele está realmente adotando e usando os sistemas de maneira adequada, né? E aí eles têm 2 tipos de apoio, né? Um que é para os hospitais que já mostram, né? Eles falam, o hospital adotou, começou a utilizar e melhorou indicadores, por exemplo, diminuiu o tempo de internação, diminuiu a ocorrência de efeitos por erro de medicação, coisas desse tipo que são alguns parâmetros, né, indicadores que você usa para avaliar a qualidade, né, do serviço de atenção à saúde, nesse caso hospitalar. E os hospitais que mostraram que a adoção do SRES melhorou isso, receberam recurso financeiro, e um outro para instituições que estão começando a implantar. Então a instituição ela não tem um sistema de registro eletrônico de saúde, o hospital não tem, mas ele quer começar a usar, e aí esse Meaningful Use também aporta algum recurso, né? Ele foi dividido na época em 3 estágios, um primeiro que foi de 2011 até 2012, que os hospitais tinham que mostrar que eles já tinham sistemas eletrônicos para captura e troca de dados. Então, basicamente, é aquele sistema, é o basal, né?
onde você coloca informação e disponibiliza. Depois, em 2014, eles já tinham que mostrar que estavam no estágio 2, que é quando você tem todos os processos clínicos mais avançados, inclusive de apoio ao diagnóstico e à terapia inseridos lá no modelo do seu sistema de registro eletrônico em saúde. Então, você já vai além só do processo de inserir dado e trocar, mas você começa a usar esses dados para melhorar o processo de atenção à saúde. E em 2016, o ano passado, foi o estágio 3, quando os hospitais tiveram que comprovar que essa inserção lá em 2011 realmente trouxe resultados de melhoria na atenção à saúde baseado nesses indicadores, né, que eu comentei, né? Tempo de internação, diminuição de efeitos por questões de erro de medicação e assim por diante, né? E hoje, lá nos Estados Unidos, do ponto de vista da certificação, aquela ONC, ela que ficou responsável em 2011 por criar o processo de certificação dos sistemas de registro eletrônico em saúde, né, para que você pudesse ter garantias de que eles contemplavam o que foi solicitado lá no Meaningful Use. E esse órgão, né, esse órgão aí, a ONC, não é ela que certifica, mas ela certifica os órgãos que vão fazer a certificação. Então, na verdade, a ONC ela autoriza determinadas instituições a fazerem a certificação dos sistemas de registro eletrônico em saúde. Então, é um processo oficial do Ministério da Saúde e esse setor do Ministério da Saúde, essa ONC, ela faz a auditoria de instituições e certifica essas instituições para que elas possam fazer a certificação dos sistemas, né? Então já está muito mais avançado, é bem diferente do que hoje a gente ainda tem no Brasil, né? Só para fechar, eu coloquei aqui um gráfico que eu acho interessante, que mostra como foram os avanços da adoção, né, dos sistemas de registro eletrônico em saúde depois desse processo todo de incentivo do governo americano, né? Então, se a gente olhar aqui no eixo vertical, a gente tem a porcentagem de hospitais que adotaram, né, os sistemas de registro eletrônico em saúde, aqui desde 2008 até 2012, que é o ano em que esse documento foi lançado, de onde eu tirei essa informação. Eu não consultei outros, não consegui achar algo mais atual, mas a ideia aqui é mostrar o quanto é importante a participação do governo federal para que essas coisas avancem, né? Então a gente vê que aqui no gráfico azul a gente tem o que eles chamam, né, de adoção de sistemas de registro eletrônico em saúde básicos, né? Assim, alguns que foram adotados por iniciativa própria dos hospitais, porque acharam que era importante, né? E depois a gente vê lá que em 2008 tinha, em 2009 começa algum incentivo, então já começa a aumentar, isso tende a aumentar, mas a hora que a gente olha aqui em 2011, quando a ONC começou a estabelecer os processos de certificação, estabeleceu as instituições que iriam certificar os sistemas e começou a certificar os sistemas, a gente vê um salto enorme aqui, né, de adoção agora dos sistemas certificados, que são aqueles que vão garantir o aporte financeiro do estímulo do governo federal americano para o uso desses sistemas, né? E a gente vê que isso já começou já com uma taxa, né, uma porcentagem bastante alta quando o programa foi lançado, e de 2011 para 2012 teve um crescimento bastante elevado também, e provavelmente isso já deve estar lá para cima dos 90% atualmente, né? Então, no Brasil nós também temos um modelo de certificação, mas nós não temos ainda aqui uma estrutura, uma normativa do governo, né? Então esse modelo de certificação da SBCFM, ele é um modelo voluntário. A empresa que tem interesse, ela se submete à certificação. Se ela é aprovada, ela recebe um selo de certificação da SBIS, né, da SBIS, dizendo que aquele sistema, versão tal, de tal empresa, foi certificado no ano tal,
com validade, se não me engano, são 3 anos que vale a certificação, como um sistema, por exemplo, ambulatorial ou um sistema básico, de uso remoto ou de uso local, né? E essa lista dos sistemas certificados está lá na página da SB, vocês podem consultar lá. Bem, eu falei que ia fazer uma apresentação rápida, não foi tão rápida, mas eu acho que deu para ter uma visão geral do que é a proposta da certificação, por que ela surgiu, um pouco de como ela funciona. Vocês vão precisar realmente ler o manual para entender isso melhor. E eu acho que foi interessante também fazer essa comparação com a evolução lá nos Estados Unidos, né? Nós estamos discutindo a certificação aqui no Brasil, né, nessa parceria SBIS e Conselho Federal, desde 2002, né? E lá nos Estados Unidos eles começaram em 2009 a questão de pensar na certificação. Em 2011 criaram a entidade lá certificadora, né, e lá teve um salto fabuloso na adoção desses sistemas, né? No Brasil a gente ainda depende do interesse das empresas de certificarem seus sistemas, né? Mas é muito importante que o profissional de saúde, enquanto usuário desses sistemas, ele procure verificar se aquele sistema que ele está usando, seja no consultório dele, seja na instituição que ele trabalha, está em conformidade com a certificação. Não necessariamente ele tem que ter o selo da SBIS, da certificação, mas se você quiser ter garantias que você está trabalhando em conformidade com o que é preconizado pelo Conselho Federal de Medicina, você precisa ter certeza que o seu sistema esteja em conformidade com a certificação. Se não, do ponto de vista do Conselho Federal de Medicina, você está usando um instrumento inadequado na sua atividade profissional. E é bom pensar bastante sobre isso, porque o uso de um instrumento inadequado em uma situação jurídica pode ser muito prejudicial para o profissional. Ok? Bom, vamos então trabalhar nesse modelo, porque é muito interessante e dá para aprender bastante coisa, tá bem? Um abraço e estou à disposição para esclarecimento de quaisquer dúvidas ao longo aí dessa semana da disciplina.